Iniciando mais um vídeo por aqui, e hoje eu vou te contar os bastidores do crescimento da nossa agência, principalmente sobre as novas contratações que nós estamos fazendo. Deixa eu te contar um pouquinho aqui para você que não conhece a nossa operação. Aqui nós temos duas operações diferentes. Nós temos uma operação de agência de marketing, onde a gente presta serviço para outras empresas. E nós também temos uma operação onde nós ajudamos prestadores de serviço e profissionais criativos a se posicionarem e conseguirem mais clientes. Então, uma operação de serviços, outra operação educacional. Ambas com necessidades parecidas, mas com muitas peculiaridades durante o dia a dia da operação. Então eu quero contar para você um pouquinho do nosso momento e coisas que estou pensando aqui e como estou contratando novas pessoas para minha operação. Primeiro, eu vou te contar um pouco do contexto de cada operação aqui. Na operação de serviços, principalmente, é onde a gente tem a maior faixa de contratações. Deixa eu te explicar o que eu penso sobre as contratações da minha agência, quais posições eu tenho aqui atualmente, quais as próximas que eu vou contratar e como que é uma equipe ideal para você poder contratar na sua agência também. Inicialmente, nós temos aqui praticamente uma pessoa em cada posição. Então nós temos um designer e um editor de vídeo, e um editor de vídeo que faz um pouco de design também, um gestor de tráfego / gestor de projetos, um social media e eu que fico mais na parte de gestão e desenvolvo algumas estratégias também. Só que eu já tô um tempo fora da nossa operação aqui, porque eu tô mais focado no posicionamento da nossa agência e no posicionamento dos meus conteúdos como marca pessoal, que atrai pessoas. Além disso, nós temos uma pessoa de comercial que está híbrida hoje na nossa operação de cursos e na nossa operação de serviços quando há necessidade. Mas na maioria do tempo, eu fico à frente da operação de trazer novos clientes à operação comercial. Não é querendo me gabar aqui, mas nós trouxemos esse mês aqui quase 25 mil de MRR, de receita recorrente nova que entrou, hoje é dia 20 de janeiro, nos últimos 15 dias de trabalho ali. Então, ainda assim, aguento fazer essa posição e tô tendo um ótimo resultado. Só que para continuar tendo um ótimo resultado nisso, tem outras coisas que eu preciso executar que vão ser boas para as duas posições. Vamos na lista de contratações que temos como prioridade aqui. Primeiro, eu preciso de mais uma pessoa de comercial no nosso time de educação. Por quê? Porque principalmente no nosso time de educação é o local que eu mais tenho demanda em quantidade, porém um ticket menor. Então eu tenho 40, 50 leads por dia, fora as oportunidades de comentários de YouTube, comentários de Instagram, LinkedIn e outros locais que eu não estou dando conta de responder. Logo, eu quero ficar mais. Quem já leu o livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse livro aqui, ó, Receita Previsível, conta pra gente que a gente tem que ter uma estrutura de vendas isolada por posições. Como que isso funciona? A ideia é que a gente tem um SDR que faça o filtro de leads, que é a posição que eu tô com mais dificuldade hoje, e tem uma pessoa que seja focada somente em ir pras reuniões e fechar os contratos, que seria o closer. Então, SDR e closer, duas posições. Hoje eu só tenho uma posição. Na Next eu faço praticamente as duas posições com a ajuda do meu time no dia a dia, quando aperta muito as respostas no WhatsApp, etc. E o mais legal, eu vou falar sobre isso, é ter um time que funciona mais híbrido no sentido de conseguir se ajudar pelo bem maior ali da construção da agência. Por consequência disso, eu quero chegar e eu me preparei muito esse ano para profissionalizar o meu negócio. Então eu quero conseguir profissionalizar a nossa operação para que ela tenha um crescimento mais controlado e mais exponencial. Então, controlar para entregar a qualidade, aumentar o LTV, aumentar os clientes que estão aqui, aumentar a satisfação da empresa de educação e poder escalar isso. E eu preciso dessas posições agora. Então, a primeira pessoa que eu preciso é principalmente de um SDR. Eu vou fazer 2 testes. Eu vou testar a estratégia desse livro, como também vou testar uma pessoa trabalhando full nas vendas, desde o atendimento de SDR até o fechamento. Estou em busca de testar essas duas estratégias, porque a gente faz isso daqui, mas isso aqui não está escrito em pedra. Cada operação vai ser tratada de um jeito, a gente tem isso como referência, vai tentar aplicar isso, mas tem formas de testar outras coisas também. Em sequência, eu estou procurando, já estou amanhã com várias reuniões marcadas para falar sobre isso, e entrevistar pessoas, uma pessoa que me ajude na produção de conteúdo. E aí vamos fazer um meta-conteúdo, eu vou falar aqui te ensinando sobre o conteúdo que eu estou produzindo agora. O que tem acontecido nos bastidores, você deve ter visto isso se você já acompanha mais tempo.
tempo. Eu tenho feito menos vlogs, ou seja, menos vídeos com movimento, menos vídeos de rotina e tenho feito mais vídeos educacionais. A ideia é colocar o pé no acelerador em ambos os conteúdos, porque é um ótimo canal de aquisição de novos leads, então é um ótimo canal como topo de funil ali para ambas as empresas, porque é muito melhor você contratar um profissional que é especialista em agência do que um profissional que não produz conteúdo. Então eu esbarro nos dois públicos aqui, falando de negócios e falando para donos de agência, e por consequência eu quero aumentar a quantidade de conteúdo, porque é uma coisa que eu quero fazer pra mim, pra minha marca pessoal, como estratégia mesmo. Então eu quero fazer igual aqueles caras grandes que você segue e faz, ter uma pessoa seguindo e produzindo o teu conteúdo. Hoje eu tenho o Chico, dá um alô, Chico? O Chico me ajuda nesses bastidores hoje, só que o Chico também tem bastante demanda. Então a gente precisa de uma pessoa que ajude nesses conteúdos, uma pessoa que fique me seguindo o dia todo, para que no mínimo a gente faça 5 vídeos no YouTube por semana, no mínimo faça 10, 15 stories de bastidores por dia, além das caixinhas de perguntas, esteja postando Reels todos os dias e esteja gerando conteúdo, tanto que eu já produzo em mais quantidade, tanto coisas novas. Então, essa segunda peça é um social media / videomaker, mobile maker ali, porque a maioria das produções são com uma câmera muito simples de se manusear e com o celular no dia a dia de stories. O que isso vai me proporcionar? Mais leads, vou precisar de mais pessoas de comercial, mas exponencialmente eu vou esticando, crescendo ali os bastidores aqui da nossa empresa. Depois disso, nós tivemos essa entrada de 25 mil de MRR e o mês não acabou ainda, vamos fazer mais ainda, e mês que vem o jogo começa zero e começa tudo de novo. E bastidores, é muito bom ter uma agência, porque você já começa com esses 25 mil garantidos no mês que vem, mais do que eu já faturava antes, que é muito mais que isso, então a gente já começa muito bem pro mês de fevereiro, graças a Deus. E aí, qual que é a ideia? Eu sempre tive uma ideia de criar e crescer a minha agência, agora falando da prestação de serviços, em squads. O que são squads? Combinação de 4 ou 5 pessoas, 5 ou 6 pessoas, que vão atender uma determinada faixa de clientes, uma determinada quantidade de clientes. Como que isso funciona na prática? Dentro de uma equipe, eu fiz esse framework aqui para você acompanhar comigo, dá uma olhadinha nele. Dentro de uma equipe de marketing de uma agência, nós vamos ter no centro um gestor de projetos que vai comandar e normalmente se comunicar com o cliente. Depois nós vamos ter social media, designer, editor de vídeo, gestor de tráfego e um estrategista comandando ali as estratégias e acompanhando junto com o gestor de projetos. Como que funciona a base disso? Eu vou te dar as características que eu preciso em cada vaga. Começando com a vaga de social media. O que eu preciso do social media? Que crie um bom conteúdo, principalmente seja organizado e crie um bom conteúdo, saiba programar esse conteúdo e saiba construir um conteúdo que tenha uma persuasão para vender e engajar novos clientes. Chico, eu vou te pegar de surpresa aqui, você vai participar do meu vlog agora. Não adianta ter vergonha, você vai participar do meu vlog agora. O que você acha que é essencial para a posição de social media, você que está nos bastidores? Se você quiser, você pode contar um pouquinho, rapidão, sem vergonha, da sua rotina como social media Next? Bom, minha rotina basicamente gerenciar, mais de 25 perfis no Instagram, alguns LinkedIn, enfim. Então, são muitos perfis, mais o do Henrique para eu administrar. Ou seja, muita coisa para uma pessoa só. Então, de fato, a gente precisa desse braço aí para acompanhar o Henrique. Eu até ajudo ele um pouco, mas ainda não é o suficiente, dada a importância que a gente leva a isso dentro da nossa operação, dentro do nosso negócio. Então, o que eu faço? Eu sou responsável por criar toda a estratégia de conteúdo, todo o planejamento de conteúdo, as linhas editoriais, passar essa demanda para o Lucas, comunicar para o cliente o que vai ser abordado. O Lucas é o designer. E passar para o cliente exatamente o que a gente vai comunicar, pensando na marca dela dentro das redes sociais. Então, tem toda essa parte analítica e também operacional. Então, no dia a dia, o que eu faço? Escrevo as copies dos conteúdos, os roteiros de vídeos, carrosséis, legendas, enfim, um monte de coisa, e também faço a programação desses conteúdos. Então, a gente prepara tudo com antecedência, no mínimo 15, 20 dias, manda para o cliente aprovar. O cliente aprovando, a gente vai e faz essa programação, certo? Basicamente é isso. Em que momento você usa IA nesse processo?
apoio em todo o tempo. Mas conta um pouco dos bastidores. O que te ajuda a ser produtivo e aguentar todas essas coisas? O que me ajuda bastante é mais o trabalho prático, né? Tipo, de pegar... Eu já sei exatamente o que eu quero comunicar, o conteúdo que eu quero entregar, então eu pego isso e entrego dentro do ChatGPT exatamente o que eu quero. Então, por exemplo, ele que faz a legenda pra mim, às vezes ele me ajuda na cópia de um roteiro, eu escrevo... Nas ideias também. Nas ideias. As ideias eu confesso que eu pesquiso mais do que vou necessariamente perguntar pro ChatGPT. Porque muitas vezes ele pode me trazer uma ideia genérica e não é isso que a gente quer, porque ideia genérica não funciona. Você que tá assistindo isso é muito importante, né? Então para de ficar pesquisando de forma genérica no ChatGPT, pedindo temas que não vai funcionar, né? Vai te trazer algo totalmente superficial. Então, dedica o seu tempo, pesquise e tal, e aí beleza, você trabalhou essas ideias, aí sim você joga pro ChatGPT exatamente o que você quer de forma detalhada. Então é isso que eu faço. Então eu tenho um prompt, mas aí se o Henrique... Só pra aluno. Não, só pra aluno, e se o Henrique autorizar, eu solto. Só pra aluno. Mas, enfim, eu tenho um prompt que me ajuda, basicamente dando todos os detalhes do que eu preciso, e é isso. Então, me ajuda a gerenciar essas muitas contas que a gente tem todos os dias, né? Então, para você ter ideia, a média de postagens que a gente faz por cada cliente é de 15 a 20. Então, faz a soma aí. 20 conteúdos, 25 clientes, muita coisa, né? Então, é isso. Bom, então nos bastidores aqui da nossa operação, esse é o papel que o nosso social media tem, principalmente falando da agência. Quando a gente fala da parte educacional, ele me auxilia muito também gravando alguns bastidores, algumas coisas, mas é exatamente pelo que falou que eu tô sentindo necessidade de ter uma pessoa só focada nisso, porque ele não tem tempo de me ajudar a aumentar demais a quantidade de conteúdo, embora ele já me ajude muito. Logo, ele não consegue gerar tantos temas pra mim, e aí eu preciso de ajuda nisso. Se eu me comprometer com uma pessoa, eu tenho certeza absoluta que eu vou produzir mais, e aí a gente vai ter essa posição, mas logo também a gente vai precisar, eu acho que são as próximas contratações, trazer um social media pra ficar abaixo dele ali na hierarquia na Next. Depois a gente tem design e edição de vídeo, eu vou colocar como ambos ali, que a ideia é que entregue algo de qualidade com agilidade, isso é muito importante pra gente ter uma equipe enxuta aqui. A gente opta aqui por trazer profissionais mais capacitados e mais qualificados, embora eles já foram iniciantes no momento, chegaram iniciante com a gente. Hoje a gente já busca pessoas nessa posição um pouco mais experientes, que já têm experiência talvez numa agência, já tiveram às vezes a própria agência, e principalmente a gente gosta do híbrido, 3 vezes por semana aqui, 2 vezes por semana em casa. Por que o híbrido? Porque trabalha mais no escritório, isso é normal. Tem a cultura da empresa, consegue captar a cultura da empresa. São profissionais, você que é bastidor de dono de agência, você sabe que são profissionais que têm uma tendência maior a fazer freela para outras pessoas, etc. Então, não tem como confiar 100%. Tem que ter um trabalho tanto de cultura quanto de acompanhamento para ver se está entregando as quantidades e a qualidade que você precisa. Depois a gente tem o estrategista, que vai gerar junto... Na nossa agência, normalmente, é a posição que eu mais faço híbrido com 2 posições. Ou o estrategista vai ser o gestor de tráfego também, porque como eu tenho essa veia de colocar performance no meio das coisas, eu quero que a estratégia seja puxada, seja baseada em alguém que saiba de performance, em alguém que esteja preocupado pelo custo por lead, esteja preocupado com o que vai sair no final das vendas, tenha uma veia mais comercial, saiba fechar negócio, saiba realizar esse trabalho da forma correta. Então o estrategista, ele precisa criar essa estratégia mais macro e garantir a execução junto com o gestor de projeto, controlar também essas demandas. Na verdade, ele gera a estratégia, passa para o gestor de projeto controla junto com ele as demandas para sair no tempo hábil. Às vezes a gente tem um projeto que é recorrente, trabalha nessa quantidade de 15 a 20, mas às vezes a gente vai ter projetos que precisam de mais intensidade, precisam de uma data mais específica, de uma coisa mais específica. E não por fim, não por último, não por ordem de prioridade. Na verdade, para mim, a prioridade 01 aqui é o gestor de tráfego que vai gerar demanda. Ele vai fazer gestão de campanha, vai gerar os relatórios, vai solicitar os criativos, vai escrever normalmente junto com o social media os criativos e vai trabalhar muito lado a lado com o estrategista. Ele até pode ser o estrategista nessa equipe. Por quê? Porque ele, na minha visão, é o carro-chefe aqui. Estratégia de tráfego isolada funciona? Não funciona, mas se tiver estratégia de tráfego com bom conteúdo, uma boa estratégia macro, vai ter uma tendência maior de funcionar. Então, esse daqui
é o organograma que eu criei aqui para você entender as posições e esse squad em uma agência de marketing para entregar um trabalho mais full service. E aí a minha ideia aqui de bastidor é, eu quero criar um squad para cada 20 clientes, mais ou menos, 15 a 20 clientes, depende do ticket médio, depende do nicho, e a ideia para funcionar melhor e trazer um trabalho melhor para cada cliente, individualizando ali, é tentar buscar nichos em cada cliente. Então, clientes de educação, como infoproduto, mentorias, etc., que nós temos aqui, vai para um squad. Clientes que precisam captar lead para nicho da saúde, por exemplo, vai para outro squad. E-commerce vai para outro squad. Produto de fabricação própria vai para outro squad. Marketplace pode ir para outro squad. E aí a gente vai trabalhando nesse contexto e escalonando as pessoas em squads. Vai ficar desorganizado no começo? Vai ficar desorganizado no começo. Dá para começar contratando 10 pessoas para ter 2 squads? Não dá. Mas a gente vai contratando, vai adaptando, vai colocando força onde precisa, vai apagando incêndio até crescer de forma ideal. E aí eu sei que o futuro daqui a pouco vem uma pessoa de RH, daqui a pouco a gente cria pessoas mais iniciantes para ir treinando. A gente é uma empresa de educação, então vai ter um setor mais de treinamento e treinamentos constantes. E isso é para você que vai curtir esse vídeo, vai se inscrever aqui no canal e vai acompanhar os próximos capítulos. Se você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem interesse na Digitalize Academy. Então eu vou direto ao ponto e mostrar para você que precisa lotar a sua agenda, para você que precisa gerar demanda para o seu negócio e o mais importante, vender mais e construir uma marca pessoal, construir a marca da sua empresa. Eu vou te mostrar como que a gente entrega essas soluções diretamente num tour virtual com a nossa plataforma. Essa daqui é a nossa plataforma por dentro. São mais de 70 horas de conteúdo totalmente e direto na prática. Agora você faz uma pergunta, será que eu tenho que assistir todo esse conteúdo? Se você gostar muito de estudar, sim, mas se você quer buscar um resultado mais rápido, no Comece Aqui você tem o que a gente chama de trilhas de conteúdo. Então, se você é designer, social media ou videomaker, um dono de agência, um gestor de tráfego, presta serviço a um profissional liberal e de alguma forma precisa lotar a sua agenda de clientes, prospectar leads mais qualificados e buscar mais vendas para sua empresa, você pode escolher a sua trilha de conteúdo. A partir dessa trilha, você vai abrir o nosso mapa aqui, ó, e você já vai ter destinado cada conteúdo que você tem que assistir por ordem. Você entra na nossa trilha de conteúdo aqui e você já tem exatamente quais etapas, quais checklists você precisa cumprir para chegar no resultado que você almeja e ter o retorno do investimento da Digitalize Academy muito rápido. Além disso, na nossa área de membros aqui, você tem acesso a mais de 60 lives semanais, só que você tem mais de 60 horas de conteúdo. Você aprende a como construir uma agência enxuta e lucrativa, para você que é dono de agência, princípios básicos de marketing digital. Cada um desse daqui é uma aula totalmente na prática. Construindo a sua marca do zero, uma aula totalmente interativa, desenhando para você, mostrando para você todo o conceito que você precisa para garantir o seu resultado. Além disso, você aprende a criar a sua marca, aprende a construir uma mensagem que converte, aprende a criar conteúdo, cria num formato totalmente direto ao ponto, com a tela compartilhada, aprende a fazer os anúncios. Você pode fazer anúncios, principalmente, para você, para negócios locais, para um e-commerce, para captar leads, para fazer tráfego no Google Ads. E além disso, você tem um módulo de prestação de serviço na prática, onde você vai aprender a trabalhar, criar processos, criar a sua agência e criar a sua operação online. Um módulo de processos com 3 aulas de mais de 30 minutos mostrando como que nós fazemos nossos processos internos. Um módulo de vendas, um módulo de prospecção de clientes para quem vai prospectar B2B, ou seja, de empresas para outras empresas, onde a gente pega o seu primeiro funil de vendas, como você gera leads, como você começa a prospectar do zero, como você faz reuniões, filtra esses leads e gera qualificação, um workshop para quem faz tráfego pago, um curso para quem quer vender no WhatsApp, no final dele, um script e um playbook totalmente prático para executar suas vendas. E para você que ainda não tem nenhum cliente, também nós temos um curso chamado Meu Primeiro Cliente, com 20 aulas aqui, para você aprender tudo que você precisa para construir a sua oferta e ir ao mercado conseguir os seus primeiros clientes. Além disso, nós temos algum bônus aqui, como criação de oferta, como ganhar 10k por mês prestando serviço, como criar conteúdo mesmo sem ter tempo, como você transforma o seu Instagram numa máquina de conversão e como você fatura 30 mil por mês no mínimo, certo? Um tour completo aqui da nossa plataforma.